Boa tarde. Essa é a terceira tentativa que eu tô tentando gravar esse vídeo. Então, a terceira tentativa. Espero que eu consiga gravar até o fim, porque sempre acontece alguma coisa e interrompe. Mas vamos lá, vamos conversar. Primeiramente, seja bem-vindo a este canal, seja bem-vindo você que está me acompanhando aí. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva nesse canal. Aperte o like, o sino e etc, etc. O sino do Vaticano está tocando. E eu estou ouvindo. Estou prestando atenção nos acontecimentos mais relevantes da igreja. E eu queria repercutir essa notícia hoje com vocês, aqui, com você aí do outro lado aí desse vídeo. Que é isso, olha, o Papa. Primeiro eu queria descrever aqui segundo as próprias normas, as normas viscerais do Google, o que é o Papa. Vamos lá, Papa. Vamos ver qual a definição que o Google nos dá sobre o Papa. Wikipedia. Vamos ver o que o Wikipedia nos fala sobre o Santo Papa. Tá aqui. Papa é um título, né? É do latim, da língua latina, da região da Itália, onde atualmente fica Roma. É um termo que é antigo, né? Ele é o líder, é o chefe da Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, se você for participante desta Igreja Católica Apostólica Romana, este aqui é o seu líder. No caso atual, né? Este aí agora, que é o senhor Francisco, Papa Francisco, né? É um argentino, um jesuíta, da categoria jesuítica, e ele atualmente é o chefe da Igreja Católica Romana. Mas não só da Igreja Católica Romana. Ele também é autoridade, autoridade política, porque o Papa ele tem um estado, né? Ele é um chefe de estado. Ele é chefe de estado do Vaticano. Tá aqui, a Igreja Católica tem esta símbolo aqui, as chaves do céu, supostamente, né? As chaves do céu, as do São Pedro, o ás do São Pedro. Pois bem, então o que está com a chave do São Pedro é o Francisco, o Papa Francisco. Vamos ver mais sobre o Papa. O que ele faz, né? O que ele faz? O que ele come? Bom, ele come a hóstia. É a primeira coisa que tem que saber. O Papa se alimenta da hóstia sagrada. Daí que ele tira o seu superpoder mágico, majestoso, da majestade, comer a hóstia. Bom, mas vamos lá, vou continuar aqui na história do Wikipedia. O Papa é eleito, certo? Ele é eleito por um colégio de cardeais, uma alta cúpula de sacerdotes, né? Devidamente ordenados, que fazem inclusive voto de castidade e outros votos mais de fidelidade à igreja, aos dogmas e toda a história, toda a lógica da igreja, né? E aí, esse posto que ele ocupa é vitalício. Que outra coisa importante que você tem que saber. É uma coisa que ele ele vai ser sempre o Papa. Não importa. Não importa o que aconteça, certo? Ele vai ser sempre o Papa. É até ele morrer. Né? Até depois dele morrer, porque na verdade a gente vive depois da morte, né? Segundo a própria teologia cristã, da qual eu sou adepta. Eu sou adepta da vida após a morte, realmente. Então, está lá o senhor chefe da Igreja Católica, e ele também é o chefe de Estado da cidade do Vaticano, que é uma cidade-estado, como se fosse uma cidade-estado, que fica em Roma. Dentro de Roma tem uma cidade-estado chamada Vaticano, que é governada pelo Santo Papa. Ele, segundo a tradição da igreja, o primeiro Papa foi São Pedro, o santo que andou com Jesus, tal, conversava com Jesus.
e acompanhou, inclusive, a crucificação de Jesus. E quem é que tem a chave do céu, segundo Jesus, né? Segundo Jesus, o que tem a chave do céu é Pedro. Então, por causa disso, o Papa é, portanto, sucessor de Pedro, que ficou com a chave, né? Ele que ficou com a chave, que tá na mão dele, que tava, né? Que o Pedro morreu, na história do caminho aí. Antes de Jesus voltar, ele morreu. E aí, alguém teve que segurar essa chave. Você acha que foi quem? Foi de Roma. Teve que ser alguém de Roma. Pois bem, eu acho muito justo essa situação da humanidade. Eu acho que realmente tá justo isso. Mas algumas coisas estão acontecendo ultimamente, no século XXI, de modo que o céu está ficando mais apertado. Tem muita gente querendo entrar no céu, né? E aí vamos à notícia que eu queria repercutir hoje, que é essa notícia aqui, certo? Das dúvidas que estão chegando para o Papa responder agora recentemente, né? Que são dúvidas, assim, extremamente polêmicas, que envolvem uma série de passionalidades, de paixões da raça humana do século XXI. Vamos ver quais são essas grandes questões. A primeira questão que está chegando para o Papa responder, e até agora ele não conseguiu responder direitinho assim, pá, certinho. Por quê? Porque o Papa ele tem aquele jeito latino-americano, sabe? É alguém bastante latino-americano, né? A gente tem que entender que o Papa é latino-americano. Então ele não está conseguindo responder ao tempo e à hora nessas questões, mas ele vai responder. Eu sei que ele vai dar um jeito, né? O Papa vai dar um jeito de responder as perguntas. Mas vamos ver as perguntas que estão chegando para ele responder. Primeiro, sobre a interpretação das escrituras, né? Das escrituras divinas. Como é que a interpretação deve ser feita, né? Como é que deve se interpretar a Bíblia? Primeira questão. De acordo com que critérios, né? A pergunta que chegou para o Papa era essa. Quais são os critérios que os padres, os cardeais, etc. e tais, devem usar para entender as escrituras? Bom, difícil essa pergunta. Parece difícil, parece fácil, né? Parece difícil, mas não é tão difícil assim, né, Papa? Vamos combinar, Papa. Não é difícil, não. Certo? Eu acho, não sei qual vai ser a resposta do Papa, a resposta definitiva das questões que estão chegando para ele. Mas eu acho que o primeiro grande critério, mais fundamental, mais essencial para se interpretar qualquer texto, mas especialmente o texto da Sagrada Escritura, que é o mais importante da tradição humana, deve ser uma coisa simples, que é saber ler. Saber ler. Então, se você sabe ler, você já tem o primeiro passo para poder interpretar as Escrituras. Qual é o segundo passo? Eu penso. Mas eu não sei também qual é o pensamento do Papa. O segundo ponto, da primeira coisa para interpretar a Sagrada Divina Escritura deve ser saber ler. Se você souber ler, você vai conseguir ter o primeiro passo da interpretação da Divina Escritura. O segundo passo é ter inteligência, uma inteligência mediana. Quer dizer, você conseguir entender exatamente aquilo que você está lendo. Então, acho que esse deveria ser os dois passos aí para a interpretação das Escrituras. Não sei o que é que o Papa vai dizer, né? Também o Papa tem essa questão dele. A segunda questão que está chegando para o Papa responder, que é muito mais espinhosa, e aí eu não quero entrar nesse detalhe, não vou entrar nesse mérito, né? Porque sou apenas uma mulher e eu não tenho, né? Nem quero ter nenhum tipo de vínculo sacerdotal. Tem uma coisa que eu acho bom na condição feminina e que a maioria das mulheres não acha bom e que eu acho um desperdício. Uma coisa boa de ser mulher é que você não precisa se envolver com tantas responsabilidades. Sobretudo responsabilidades governamentais, financeiras. E hoje em dia as mulheres estão num choque de realidade absurdo, em que as mulheres querem fazer tudo, querem ser tudo, inclusive se der, se calhar, até papa. Daqui a pouco vai ter mulher querendo ser papa, certo? Complicado pro Papa. O Papa tá passando por uma situação difícil. E aí tem essa coisa das pessoas do mesmo sexo, né? Quer dizer, pessoas do mesmo sexo que se juntam pra fazer alguma coisa. Que eu não sei exatamente o que é que pessoas do mesmo sexo fazem juntas. Eu não sei realmente e não quero saber, certo? Não quero saber. Se você sabe, vá dizer pro Papa. Porque eu acho que ele também não tá sabendo. O que uma pessoa do mesmo sexo faz com outra pessoa do mesmo sexo. Por quê? Por que ele não tá sabendo? Por que eu acho que eles não estão sabendo? O que uma pessoa do mesmo sexo faz com outra pessoa do mesmo sexo? Por quê? Por que eles estão pedindo uma bênção pro Papa? Como assim, gente? O que uma pessoa do mesmo sexo faz com outra pessoa do mesmo sexo? Tu sabe?
Bom, eu não sei, nunca fiz nada com a pessoa do mesmo sexo, mas eu suponho que deve ser uma coisa meio complicada de explicar para um sacerdote. Mas os próprios sacerdotes agora estão recebendo pessoas que querem bênçãos matrimoniais. Veja você. Pessoas do mesmo sexo querem bênçãos matrimoniais. Vai lá pro Papa. Ai, o Papa tá querendo saber. Aliás, o Papa tá querendo saber de nada. Estão perguntando demais do Papa. Coitado do Papa. Deixa o Papa dormir. Como é que o Papa vai dormir com a pergunta na cabeça? Gente, eu duvido que o Papa vai se preocupar com esse tipo de coisa. O Papa tem umas coisas importantes pra responder na cabeça dele. Poxa, ele tá com as questões da eternidade, de Jesus Cristo, do grande... Da grande revelação de Jesus Cristo, da ira de Deus, etc, do Apocalipse, agora todo. Aí tu acha que o Papa tá preocupado se o que é que o homem faz com o outro homem? Não, então ele tá perguntando. Aí tô perguntando se é pra abençoar esse povo. Quer dizer que uma pessoa que se junta com outra do mesmo sexo é pra abençoar, o Papa não sabe, sabe? Se vai abençoar, se não vai abençoar. Afinal de contas, eu acho que ele não sabe o que é que eles fazem, né? O Papa é tão santo, será? Será que ele tá pensando nessas coisas? Duvido que ele pensa nessas coisas. Papa, você não pode pensar nessas coisas, Papa. Se o senhor pensar, o senhor está... né, sujando a sua mente, seu Papa. Mas enfim, mas tá chegando pro Papa responder essas coisas, gente. Como é que a pessoa tem coragem de perguntar um negócio desse pro Papa? Estamos chegando a esse ponto de perturbar a santidade da Santíssima Santidade. Com essas perguntas. Poxa vida. Bom, a outra pergunta é sobre a sinodalidade, que é uma palavra difícil. Difícil essa palavra. O que é sinodalidade? Estou perguntando se a sinodalidade é uma dimensão constitutiva da igreja, ou seja, se é parte da igreja ser sinodal. O que é ser sinodal? Vamos ver o que é um sínodo. Sinodalidade, vamos ver. Para a gente entender a polêmica dessa pergunta, a gente tem que saber o que é sinodalidade. O que é isso? O significado. O que significa isso? Sinodalidade é a expressão da participação e da comunhão. Vamos ver o que a CNBB diz da sínodo, do sinodalidade. Perguntando se a igreja, se isso é para a igreja mesmo, se a sinodalidade é para a igreja mesmo. Bom, segundo a CNBB, sinodalidade é a profunda atualidade adquirida especial importância desde o Vaticano II. Pois é, desde o Vaticano II que a sinodalidade adquire importância para a igreja. O que é isso? Sinodalidade vai além de colegialidade e não se reduz ao sínodo dos bispos. Há diversos níveis de exercício da sinodalidade. O primeiro realiza-se nas igrejas particulares, com seus vários organismos de comunhão. Na segunda estão as províncias eclesiásticas e as conferências episcopais. No terceiro é da Igreja Universal, como o sínodo dos bispos, que é o que está acontecendo lá agora, né, no Vaticano. Então, de acordo com a etimologia do termo grego, sínodo significa caminhar junto. A sinodalidade expressa a participação e a comunhão em vista da missão. Portanto, é uma prática de caminhar junto, né? De caminhar junto com um com o outro, né? Dos padres se ajuntarem, né? nas comunhões e tal. Então, ele está perguntando isso ao Papa, né? Se a dimensão da sinodalidade é constitutiva da igreja. Próxima pergunta que fizeram ao Papa, que é também uma pergunta bem capciosa, né? Bem assim, bem aquela pergunta assim, né? Maliciosa, que é a seguinte: pode ordenar mulheres? Mulher pode ser padre, por exemplo? Tu já viu? Já pensou a mulher sendo padre? E por que não? Né? Alguém pode pensar, e por que não? Por que a mulher não pode ser padre? Vamos ver por que não? Vamos ver. Eu veja bem, eu não tenho posições na igreja, mas eu tenho a Bíblia. Eu tenho a Bíblia. E eu sei que a Bíblia cristã, o que é a Bíblia cristã? Qual é a revelação, qual é a máxima autoridade cristã? É o Novo Testamento. Novo Testamento. Pois então, no Novo Testamento, salvo engano, deixa eu ver, eu não vou me enganar nisso, porque eu gosto de ler o Novo Testamento com uma certa preocupação. E aqui diz assim, ó, mais ou menos, eu acho que mais ou menos o Papa deve saber disso, né? Ele deve saber disso, mas estou fazendo umas perguntas capciosas pro pobre do Papa. Quer dizer, então, deixa eu ver aqui se eu acho. O Papa, ele segue a doutrina da igreja, gente, que é a doutrina dos apóstolos.
santos, todos os santos da igreja. E agora estão perguntando se mulher pode ser padre, se mulher pode ser ordenada, se isso pode acontecer na igreja. E o que o apóstolo Paulo falou? Deixa eu ver se eu acho, porque eu estava lendo isso aqui na estante. Quando a gente não sabe achar as coisas da Bíblia, fica ruim, né? Aqui. Ó. Isso aqui está em 1 Coríntios, capítulo 11. Repare só, viu? Essa pergunta que fizeram o Papa, se mulher pode ser sacerdote, tem a ver com esse texto aqui, ó. Olha o que diz aqui. São Paulo que disse. Aqui, ó. Louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, retendes as preces... Não, retendo os preceitos como vulo entreguei. Como vulo entreguei, né? Olha o que o São Paulo diz aqui, ó. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Veja você, quem é que deve ser imitado na igreja. Aí, mas quero que saibais que Cristo é o cabeça do corpo, de todo varão. Jesus Cristo é o cabeça de todo varão, e o varão o cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também, mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que põe o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça. Agora veja essa parte aqui, que parte polêmica, que parte polêmica que o São Paulo escreveu nas Bíblias. O varão é quem? Você não sabe o que é um varão? É um homem, um ser humano de sexo masculino. O homem não deve cobrir a cabeça na igreja, não precisa, né? Inclusivemente, eu penso que nem esse negócio que o Papa bota na cabeça, que necessariamente tem um valor religioso, ele não precisa cobrir a cabeça, né? Pelo que o próprio Papa... Não, ele não foi Papa, né? O Papa foi São Pedro. Mas o São Paulo não foi Papa. Mas ele já falou aqui, ele é imitador de Jesus Cristo, é apóstolo de Jesus Cristo, portanto ele tem autoridade na igreja, né? E ele diz, não põe o véu, homem. Você não precisa pôr um negócio na cabeça, né? Isso aqui é quase um véu, né? Não é o véu, mas é quase, né? Um negócio para cobrir a cabeça. Mas ele disse, não precisa cobrir a cabeça, seu Papa. Porque a imagem, o homem, o ser humano do sexo masculino, a imagem é a glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Complicado, Paulo é complicado. Eu não quero interpretar isso aqui de jeito nenhum, né? O Paulo já disse, olha, mulher deve ser submissa ao marido. E é assim que tem que ser na igreja, tá aqui. E se é uma mulher casada, né? Ela não pode nem falar na igreja, ela tem que falar em casa, certo? Ela tem que perguntar, não na igreja, mas em casa, ao marido, certo? E se ela for solteira, ela deve servir a Deus, as coisas de Deus. Olhe o que Paulo diz. E bem quisera eu que estivessem sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor, mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Então aí discutindo isso na igreja hoje. Uma coisa que Paulo já falou, já tá aqui as respostas que o Paulo já deu sobre casamento, sobre as leis do matrimônio. Ele já falou dessas coisas e tá aqui. Mas ainda estão perturbando o juízo do Papa. Em meio a uma crise ambiental, que o Papa está preocupado com a crise ambiental, que ele está vendo se acabando mesmo, por toda a parte. E estão perguntando a ele sobre sexo. Daqui a pouco vão perguntar se o sexo também se faz com os anjos. Daqui a pouco vai ter essas perguntas capciosas.
né? Porque realmente, né, a igreja está pegando fogo nesses assuntos aí. Mas é o final dos tempos, então é normal. Então, estão perguntando ao Papa se pode ordenar a mulher. Tu já viu uma coisa dessa? Tu já viu que agora a mulher, além de ter que ser, né, ser mãe, parir, que já é uma dificuldade, né? Já é uma grande dificuldade, já é uma grande responsabilidade botar gente no mundo. Além de parir, trabalhar, estudar, ser uma, eventualmente ser uma política, né? Participar da vida política, porque agora tem que participar, né? Agora tem que ser padre também, tem que rezar a missa, tem que perdoar os pecados. Meu Deus do céu, pra onde é que vai? As mulheres vão se matar daqui a pouco. Não vai sobrar mulher mais no mundo. Porque não dá mais. Porque isso aqui é o fim da linha. Gente, isso aqui é o fim da linha. Isso é a última coisa que uma mulher deveria querer na vida. E tem mulher querendo ser padre? Porque se tu fazendo essa pergunta ao Papa, é porque tem mulher querendo ser padre. Tu já viu um negócio desse? Onde é que se vai parar esse mundo? Uma mulher querer ser padre é porque não tem noção da realidade. Nem da realidade feminina e nem da realidade humana na Terra. Porque realmente é demais. Enfim. Próximo, a última pergunta que foram fazer o Papa, que eu tenho dó dessa pergunta também, porque o pobre do Papa tem que responder essas coisas. Papa, é difícil ser Papa. Eu sei que é. Olha, qual a pergunta que chegou pro Papa? Essa é mais capciosa ainda, mais ainda. Se o arrependimento é uma condição necessária para a absolvição sacramental. Porque os padres, né, segundo a lei canônica, segundo as leis que a igreja segue, o padre é a única autoridade que está habilitada para perdoar pecados na terra. Você sabia disso? Você não sabia, né? Realmente você não sabe. Você aí está com seus pecados sem ser perdoado, pois você saiba, né? Segundo as leis canônicas do direito canônico da Igreja Católica Romana, só o padre pode perdoar pecados. Portanto, se você tem seus pecados e o padre não lhe perdoa, você pode até ser que você acredite em Jesus. Mas segundo as leis canônicas da Igreja Católica, você não vai para o céu. Tem que o padre perdoar. Pois bem, dentro dessa perspectiva, os padres estão querendo saber se esse perdão sacramental, essa absolvição sacramental, né, que os padres podem dar, se você pode dar o perdão a alguém que não tem um arrependimento, né? Quer dizer, é meio óbvio essa pergunta. Você vai perdoar quem não se arrepende? Não faz muito sentido, é fora da lógica, né? Quer dizer, que estou fazendo perguntas assim lógica pro padre, pro santo padre, né? Mas tudo bem, até aí a gente já está numa situação, a humanidade está numa situação mental tão debilitante, que eu acho que, né, chegar essas perguntas pro Papa, né, não é nada. Agora, pare e pense, né? Como é que você pode perdoar alguém que não se arrepende? Não faz sentido, né? Não tem sentido isso. Mas estou perguntando se é possível perdoar, né? Fazer o perdão sacramental, né? O padre dá o perdão para alguém que não se arrepende. Que não tem arrependimento. Né? Isso, do ponto de vista da lógica, da própria língua, não faz sentido. Mas, tá, vamos por uma outra situação aí, que é o seguinte. O que é que eles estão chamando de arrependimento? O que é arrependimento? Vamos ver no dicionário do Google, né? Aqui eu procuro de sinodalidade. E não me responde nada, esse aqui, né? Da sinodalidade, eu continuo sem entender. Mas, enfim, né? A culpa não é do Google, né? Vamos lá. O que é o arrependimento? O que significa arrependimento? Vamos ver o que o Google nos diz aqui. Olha, arrependimento tem a ver com a palavra grega que significa conversão, mudança de direção e mudança de mente. Ou seja, é mudar a sua mente. Isso é arrependimento, né? Pois bem, meus amigos, como é que o padre, isso porque o padre, ele está habilitado, segundo as leis da Hermética Igreja Católica, que a Igreja Católica é uma igreja hermética, ou segundo as leis do Papa, do Santo Papa, eles podem perdoar os pecados. Podem, certo? Se você se arrepender, se a sua mente mudar de fato, o padre, seja lá quem for, perdoa os seus pecados. Mas aí que está o problema. Como é que ele vai saber que você mudou sua mente? Não é verdade? Porque você está na sua mente, você e Deus, né? O Espírito Santo da Santíssima Trindade é que está na sua mente. Mas o padre, como é que ele vai saber? Né? Ele não é Deus. Né? Pois aí estou querendo realmente, daqui a pouco eu perguntar, padre, você é Deus? Se eu pudesse fazer essa pergunta, né? Uma pergunta idiota, mas estou fazendo perguntas idiotas ao Papa, então, será que o Papa é Deus? Né? Será que o padre é Deus para perdoar os pecados? E não mais perdoar os pecados, não só perdoar os pecados, como ver se você realmente se arrependeu, ver na sua cabeça, na sua mente,
fuçar sua mente para ver se você realmente se arrepende. Repare só. Veja só que coisa, não? Então a Igreja Católica Romana está nessa situação lamentável, eu diria lamentável, né? Porque o pobre do Papa, o Papa franciscano, que é o Papa da pobreza, que veio das profundezas da pobreza latino-americana, está tentando resolver os problemas da pobreza, do ambientalismo e tudo mais, e está aí tendo que responder perguntas assim desta qualidade intelectual, quer dizer, que não tem uma clareza nas perguntas. São perguntas realmente feitas para pegar o Papa numa pegadinha, né? Para fazer o Papa escorregar. E esse Papa que já gosta de escorregar na maionese, né? Aí pronto, aí é uma festa para ele. Aí o Papa respondeu essas perguntas, né? Essas perguntas capciosas, com uma dupla capciosidade, né? Então foram fazer essas perguntas, né? Sabonetinho, né? Essas perguntas para o Papa escorregar. Pois o Papa, que é esperto, né? Não nasceu ontem, não nasceu na Vila do Chaves, nasceu na Argentina, né? Ele foi responder, né? E aí nas respostas foi o que eu achei mais lindo, as respostas do Papa. Nas respostas ele dá todo o gosto para vamos dizer assim, para o inimigo, né? Se arrepender. Para ver se o inimigo, né, o inimigo espiritual que inspirou essas perguntas para o povo do Papa, se o inimigo espiritual se arrepende, né? Porque, veja, ele pegou as perguntas escorregadias dos caras e deu uma escorregada maior ainda. Escorregou mais ainda, né, nas respostas. Vamos ver o que ele respondeu. Sobre a primeira pergunta, sobre a questão da interpretação da Divina Escritura. Ele disse assim, olha, a resposta depende do significado que você dê à palavra reinterpretar. Se for entendida como interpretar melhor, a expressão é válida. Neste sentido, o Concílio Vaticano II afirmou que é necessário que, através do trabalho de exegetas, que são as pessoas especializadas, né, só disso, só interpretação, e eu acrescento dos teólogos, o juiz da igreja amadureça. Veja que resposta que o Papa deu. Sim, uma resposta, vamos dizer assim, uma resposta delicada, né? Delicada, como todo Papa, né? Tem que ser delicado no cuidado, no trato das coisas divinas. Então ele diz, bom, depende do significado da palavra, né? E aí quer dizer que se você for olhar o significado das palavras ao extremo, né? Como os exegetas fazem, né? Você vai adquirir a seguinte sensação, meu amigo, né? Pelas escrituras sagradas, certo? Só pela letra da lei, das escrituras, você não pode chegar a Deus. Pela letra da lei você não chega a Deus, certo? Então você pode ler a Bíblia a vida inteira, decodificar todos os textos das escrituras, entender todas as hermenêuticas, todos os ramos de possibilidade de interpretação, mas pela letra da lei você nunca vai chegar a Deus. Você nunca vai chegar ao arrependimento, você nunca vai chegar à salvação da sua alma. Jamais, 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 né? E o Papa, que não quer criar confusão na igreja, que eu estou vendo, né? Apesar de tudo, ele é um homem que está procurando o Espírito Santo, né? Tomara que ele encontre, né? O Santo Espírito Santo, para tentar realmente, né? Dar jeito na alma dele, porque ele não tem como responder essas perguntas, mas ele mesmo está respondendo, tá tentando responder, né? Sem responder direito, sem dar nada, né? Pô, depende, né? Quer dizer, as respostas do padre, do Santo Padre, a essas grandes questões que colocaram polêmicas, depende do contexto, da hora, do dia, né? Então, assim, tudo depende, né? Tudo depende. Então, assim, se você for católico, apostólico romano, você continue na sua fé, nada contra a sua fé, se aperfeiçoe na sua fé, porque, veja bem, se o Papa está sofrendo esse tipo de perguntas vexatórias, isso aqui são perguntas vexatórias para um Papa, né? Não era para a igreja estar fazendo esse tipo de pergunta, não era para cardeais. Cardeais são pessoas elevadas, de teologia elevada, para estar fazendo essas perguntas. Não era para estar da igreja, quer dizer, que não era para você ter esse tipo de coisa na igreja. Se chegou a esse nível, é porque a igreja já está no fundo do poço, na calamidade humana. Então, o que é que se faz, né? A doutrina, as grandes doutrinas da igreja. Se você tá aí cogitando a possibilidade de ordenar a mulher, é porque, velho, já chegou o ponto do limite, sabe? Tipo, ó, já entregaram o barco. Então, assim,
Perigoso. Até uma próxima, se Deus quiser.